lições que a graça nos traz. Eu queria refletir por um pouco nesse texto, no capítulo 2, aliás, os versículos 11 e 13, mas também uma breve reflexão nos dois primeiros capítulos. Escrevendo ao seu filho na fé, Paulo lhe faz recomendações sobre o seu ministério. Se você ler o primeiro capítulo de Tito, nós vamos ver a recomendação paulina a Tito, seu discípulo, seu filho na fé, como ele mesmo diz, que o deixou em Creta, na Grécia, para que colocasse em ordem as coisas ali, naquela cidade, naquela igreja. E Paulo encoraja a agir com firmeza no ensino e na orientação da igreja. E então ele acrescenta esse texto quando ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nesse texto, na visão do apóstolo Paulo, ele apresenta as manifestações da graça de Deus e também as lições que esta graça nos traz. Segundo a definição do dicionário e também de outros autores, a graça é um favor que não foi merecido. É algo bom que é dado, não porque a pessoa merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Então veja bem, a graça é um favor não merecido. É algo bom que é dado não porque a pessoa merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Então a graça nos motiva a dar sem buscar o resultado que vem em troca, sem buscar saber se a pessoa vai agradecer ou se não vai, o que vai acontecer ou não dessa situação. Deus mostra e mostrou o seu amor por nós através da graça. Nós merecíamos o castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus enviou Jesus de forma generosa para nos libertar do poder e da maldição do pecado, assim nos oferecendo eterna salvação. Mesmo não fazendo nada por merecer, nós podemos ser libertados do poder do pecado, perdoados do castigo eterno e adotados como filho de Deus e capacitados a morar com Ele por toda a eternidade, para sempre. Conforme nós lemos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. A graça se manifestou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Conforme ele mesmo diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A graça trouxe salvação, é o ato de salvar. A graça trouxe santificação, que é um processo, um trabalho que é feito na vida do salvo. Ele é resgatado do poder do pecado e ele é trabalhado pela graça. Todas as áreas relacionadas à nossa vida têm a ver com esta graça de Deus, com esse favor imerecido, em que Deus trabalha a nossa vida na santificação. E a graça também, ela trouxe a glorificação, que é a consumação da nossa salvação e da nossa santificação na pessoa de Cristo Jesus, quando ele vier na sua glória. A graça trouxe também, a graça de Deus nos salvou em Cristo e nos salvou com o objetivo de renunciarmos à impiedade ou à injustiça, às paixões mundanas e assim vivermos nesse mundo que, segundo o apóstolo João,
diz que jaz no maligno, o mundo permanece no maligno, 1 João 5,19. Então nós somos salvos com esse objetivo de viver de maneira sóbria, de maneira justa, de maneira piedosa diante de Deus e dos homens. Então a graça que nos foi revelada em Cristo, essa graça que trabalha em nós, em nossa santificação, tem o objetivo de que vivamos uma vida diferente dos padrões do mundo. Que vivamos de tal maneira que a nossa vida reflita a graça de Deus. A graça de Deus nos traz a revelação do amor e da justiça de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo revela a graça que se fez carne e habitou entre no lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Espírito Santo revela ao homem, é o Espírito Santo de Deus quem revela ao homem perdido a eficiência da salvação e o poder de Deus revelado em Cristo para a nossa salvação, segundo lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Lembrando que a salvação é pela graça, ou seja, não existe mérito nenhum em nós. Os méritos são todos do Deus eterno. Não existe nada em nós que possa ajudar a graça de Deus, que possa fazer por merecer a graça de Deus. Por maior que seja a penitência, por maior que seja o esforço, por maior que seja a dedicação religiosa, por maior que seja a piedade forçada, nada disso vai pesar diante de Deus para a nossa salvação. Só a graça de Deus revelada em Cristo pode assim nos salvar, pode assim nos transformar. E é o Espírito Santo de Deus quem opera em nós esta capacidade de perceber pela fé, perceber o amor de Deus, perceber a graça de Deus e assim sermos transformados. Toda iniciativa para salvar o homem partiu de Deus, que é o autor da nossa salvação. Foi Deus que nos atraiu em seu incomparável amor. O profeta Jeremias registra esse fato quando Deus diz: com amor eterno eu te atraí, te amei. Então Deus nos atraiu em Cristo para a salvação. Não fomos nós que fomos a direção de Deus, mas Deus, através do seu Espírito, que nos levou a Ele. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida de todos, mas apenas encontra salvação aqueles que ouvem e que creem e que aceitam a obra de Cristo Jesus. O Senhor nos presenteou com a fé. A fé é um dom de Deus, diz o apóstolo Paulo no mesmo texto de Efésios, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus. Então fomos presenteados com esta capacidade de crer. E quando nós cremos, Deus age em nós. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. Eu não vejo o agir de Deus, eu não vejo como Deus faz, eu não vi como Deus criou o mundo, eu não vi como Deus prometeu a salvação, eu não vi Jesus Cristo na cruz do Calvário, não vi nada disso. Mas a fé que me foi dada como uma dádiva, como um dom, me permite perceber, me permite crer na graça de Deus e assim ser alcançado por Ele. E a graça de Deus também nos desafia a viver de maneira sábia. A graça de Deus nos atrai, nos salva, nos educa e nos prepara para vivermos de maneira sábia neste mundo perverso, neste mundo tenebroso. Mundo cruel, esse em que vivemos. Mundo de injustiça, mundo de crueldade a toda prova, e nós não precisamos ir longe para ver. Se você acessa o YouTube, se liga à televisão, se lê alguma coisa, se ouve as pessoas, geral, que o mundo jaz no maligno, que o inimigo está dominando, que as trevas estão tentando prevalecer. Mas o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, pela graça, nós somos povo de Deus. Pela graça, somos protegidos do Senhor. Pela graça, mesmo enfrentando as piores situações, nós somos guardados para a graça a ser revelada quando Jesus voltar e nos levar para
para estarmos com Ele por toda a eternidade. Nós somos desafiados a ver uma vida de testemunho. Jesus disse que nós receberíamos poder ao ser suas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. É a graça que nos capacita a sermos testemunhos do Senhor. É esse favor imerecido de Deus que nos dá a capacidade de enfrentarmos as situações, mas também de revelar pelo nosso testemunho, pela nossa palavra ou maneira de ser e agir, revelar o amor de Deus, ser testemunhas de Deus aos nossos familiares, aos nossos amigos, onde quer que nós andarmos, refletir a glória de Deus. Este é um compromisso que nós temos que assumir pela graça também, de podermos sentir a paixão, o amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que não têm Cristo, que estão marchando para o inferno sem Deus, sem salvação. Imagine você ver o seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu primo, seu amigo, simplesmente sendo condenado, indo para o inferno. Isso deve doer o seu coração, doer o meu coração, em imaginar que tantas pessoas poderão ir para o inferno por causa da nossa omissão, por não termos autoridade de proclamar a eles que Jesus Cristo transformou a minha vida, pode transformar a sua. Sem que a pessoa possa dizer, você me diz isso, mas a sua vida não reflete, a sua vida não mostra que você é transformado. É uma responsabilidade que nós temos de testemunhar da graça, e é esta graça maravilhosa do Senhor que nos capacita para isso. Mas para isso precisamos nos render ao Senhor. Nós somos cristãos pela graça de Deus que salva e que santifica, que nos habilita a vivermos de uma vida semelhante a Cristo. Os santos de Deus são homens e mulheres lavados, redimidos no sangue de Cristo, prontos a darem a sua pública profissão de fé. O que é isso? É só para o batismo diante da igreja? Não, a pública profissão de fé é o meu testemunho diante dos homens, diante de quem eu assim me encontre. É a graça de Deus que opera em nós o querer e o realizar. É a graça de Deus que nos transforma. É a graça de Deus que nos salva. É a graça de Deus que nos santifica. É a graça de Deus que nos faz sentir o seu grande amor em nós, que nos capacita a amarmos e perdoarmos mutuamente no amor de Cristo Jesus. A graça de Deus nos educa para a esperança concretizada pela obra consumada de Cristo em nossa história e também na história. O Verbo se fez carne, entrou em nossa história e deu sentido e direção às nossas vidas. Somos chamados a viver uma vida consagrada a Deus como culto racional, segundo lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2. A nossa conformidade com Cristo leva-nos à inconformidade em relação ao mundo. Estarmos conforme Cristo nos leva a não nos conformarmos ao mundo, a sermos inconformados com o mundo e os seus prazeres. Cristo é tudo em nós. Nada mais precisamos, senão a graça de Cristo habitando em nós. Somos filhos de Deus, vivendo sempre debaixo da sua graça, com o objetivo de glorificá-lo, mas também de transformar o mundo. Louvado seja Deus por sua graça salvadora, educadora e transformadora. E pela graça, sejamos em Cristo abençoados e prontos a viver pela graça. Que Deus assim nos abençoe. Amém?